noite. Estamos aqui mais um dia para bater um papo acerca de temas importantes pra gente, coisas interessantes a respeito da nossa vida, do nosso processo de desenvolvimento pessoal. E a gente vai mudar um pouco o modelinho dos vídeos, agora a gente vai buscar fazer vídeos mais curtinhos, mais enxutos, e em cima das dúvidas e dos e-mails que a gente tem recebido através do site do Saber Pleno e do canal do YouTube também. Então, se você tem alguma dúvida, se você tá precisando aí de ajuda, enfim, de orientação, manda e-mail pra gente, tá? O nosso e-mail do Saber Pleno é Giovana, com G e 2 N, sapienza.sp@gmail.com, tá? Você também pode acessar o nosso site www.saberpleno.com e o nosso canal do YouTube. Enfim, bom, o tema de hoje que a gente vai conversar um pouquinho são dicas, orientações mais rápidas, mais fáceis para este processo de autoconhecimento. É com muita satisfação que eu falo que eu tenho recebido bastante coisa, bastante dúvida, bastante e-mail a respeito disso, e isso para mim é muito bom, porque a gente consegue perceber através desses e-mails, desses recados que a gente recebe, como as pessoas elas estão tomando consciência de si, né? E estão se posicionando como partes principais, integrantes desse processo de desenvolvimento e a melhoria da vida como um todo, tá? Então, gente, quando a gente fala de autoconhecimento, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender, a gente precisa saber que o autoconhecimento, ele não acontece do dia pra noite. Infelizmente, ninguém vai descer com uma varinha de condão e falar, pronto, você já está preparado aí para uma nova vida, para um novo posicionamento. Não é assim. O processo de autoconhecimento, eu diria que não só ele é demorado, como talvez ele leve a vida inteira para se concluir. Exatamente. Mas isso também não significa que você não possa usufruir dos benefícios dele ao longo do seu desenvolvimento, do seu processo, tá? Da sua vida. Isso é muito legal, porque apesar desse processo ser um processo constante, é um processo que a gente vê os resultados dele muito rápido, né? É uma coisa muito satisfatória. Então, não adianta você achar que você vai fazer milagre na sua vida. Segundo, quando a gente percebe, quando a gente se dá conta que o processo de autoconhecimento é importante e ele é necessário na nossa vida, para o nosso desenvolvimento, uma das coisas que a gente também tem que ter em mente é que nós somos os seres principais, os seres atuantes, os seres responsáveis, essa é a palavra mágica, por todas as coisas que acontecem ou não na nossa vida. Então, galera, é o seguinte, você é dono, é você que leva as rédeas. É você que direciona a vida, tá? Hoje você... Aí você vai falar, mas como assim, né? Às vezes tem coisas que eu não quero que aconteça, mas elas acontecem. Gente, tudo que acontece na sua vida, ou já aconteceu, ou vai acontecer, é fruto da sua criação mental, do seu processo interior de vivência, dos sentimentos que você conserva dentro de você, das palavras que você profere diariamente, da forma que você trata as pessoas, como você leva a sua vida, tá? A física quântica tá aí, a PNL tá aí para provar pra gente que nós somos seres altamente responsáveis pelas criações que fazemos a respeito da nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso processo de desenvolvimento. Então isso é muito importante, galera. É muito importante a gente saber que é a nossa cabeça que cria tudo. Lógico que nem sempre você vai estar de bom humor, vão ter dias que você vai estar mal, que você vai precisar, enfim, esbravejar, ficar triste, chorar, mas enfim, não é só a emoção, e sim como você constrói o sentimento, ok? Então, essa é a premissa principal. Você é o criador da sua própria realidade. Isso não é misticismo, isso não é espiritismo, isso não é nada. Isso não é mágica, não é... Não, isso é
física. Isso é programação neurolinguística. Isso é a realidade. Nós construímos tudo na nossa vida através da nossa mente, do nosso cérebro, das nossas emoções e do nosso comportamento espiritual diante da vida. Lembrando que espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Você não necessariamente precisa ter uma religião para ser uma pessoa espiritualizada, ok? Então tá, partindo disso, gente, o terceiro ponto pra gente desenvolver é assim, se eu crio tudo, se eu sou o coordenador e o organizador da minha vida, como é que eu faço para me trabalhar? Então, se eu estou nesse ponto de destaque na minha vida, se eu tenho essa importância, eu preciso trabalhar o quê? A minha cabeça, visualizar as coisas que eu estou consumindo, vendo, praticando, falando. Então, são nos pequenos detalhes que a gente se perde, tá? É naquela discussão no trânsito, na forma que você trata os seus pais ou o seu companheiro, é a forma que você atua e realiza as suas tarefas no seu trabalho diariamente. O que você tá falando? Você tá gastando seu tempo falando mal das pessoas, fazendo fofoca, reclamando da vida? Ou você tá usando o seu tempo para ler coisas legais a respeito do próprio autoconhecimento, ver vídeos bacanas do saber pleno, ou sei lá, você tá lendo que tipo de livro, que tipo de filme você tá assistindo, o que você tá levando pra dentro de você, tá? E mesmo, lógico, nem sempre a gente tem 100% do controle, né, das coisas que a gente tá agindo e reproduzindo, mas se você fizer um teste, você pode ter certeza. Procura uma semana se policiar nesse processo. Começou a falar mal de alguém, parou. Começou a reclamar de alguma coisa, parou. Para. E você, se você quiser, anota num papel. Fala, ó, 1, 2, 3, 4, 5 reclamações. Você vai ter uma noção, uma vaga ideia de quanto tempo do seu dia e quanto espaço do seu cérebro você gasta nesses processos. Então isso é muito importante também, tá? Autorresponsabilidade. Enquanto você... É outro ponto do processo de autoconhecimento. Enquanto você estiver culpando os outros, os fatores externos, o acaso, pelas coisas da sua vida, a sua vida vai continuar sendo regida por esses fatores externos. Então, gente, é muito importante que você entenda que, assim como você tá com as rédeas, quem determina o processo é você. Se alguma coisa deu errado no seu dia ou no seu trabalho, a culpa é sua. Se você não recebeu aquele dinheiro que você estava esperando ou a coisa não saiu do jeito que você queria, a culpa é sua. Se, sei lá, você tirou nota baixa na prova, a culpa também, mesmo estudando, a culpa também é sua. A culpa sempre é nossa. E não é no sentido de autopunição, ai, olha, a culpa é minha, coitado de mim, eu sou sempre a vítima. Não, eu sei que eu fiz errado, ok, essa situação saiu errada, a culpa é minha, vou mudar, vou transformar. Eu tenho as rédeas na minha vida. Então, se dessa vez deu errado, eu vou trabalhar para que da próxima dê certo, saia do jeito que eu quero. E a gente precisa aprender principalmente a crescer e a utilizar os erros, os enganos, como processo de desenvolvimento, tá? Então tá, ok, eu errei, eu fiz de uma forma que eu não deveria ter feito, não tem problema. Agora eu já sei como eu não devo fazer e vou reprogramar, reorganizar esse processo para que seja saudável, para que seja legal, para que seja positivo e os resultados saiam do jeito que eu quero. Gente, tem muito conteúdo bom, tá, na internet, tem muito livro bacana a respeito disso, vários autores hoje escrevem a respeito disso. Então, você tem que partir de um princípio. Autorresponsabilidade. Quando você tem autorresponsabilidade, você se torna responsável pelas coisas que acontecem na sua vida, as coisas mudam. Então, eu começo a prestar atenção naquilo que eu tô comendo, eu começo a prestar atenção
no meu sedentarismo, eu começo a prestar atenção nos conteúdos que eu tô consumindo na televisão, no rádio, com as pessoas que eu estou me relacionando, né, dividindo o meu tempo, a forma que eu tô realizando o meu trabalho, que eu tô processando a minha vida. Então tudo isso é muito importante para que esse processo de autoconhecimento ele aconteça. Uma dica muito legal. O processo de autoconhecimento, isso eu aprendi na terapia. O processo de autoconhecimento, ele tem 3 passos. O primeiro é quando alguém vira para você e fala: olha, você é uma pessoa egoísta, né? Briga com você, discute e fala: ai, você é muito egoísta. Você escutou aquilo de alguém. Nossa, ela falou que eu sou egoísta. Ah, mas não tem nada. Nem sempre a gente processa isso. Às vezes a ficha não cai. Você escuta, entra para um ouvido e sai pelo outro. Esse é o primeiro passo. Alguém te indicar este problema, essa falha que está dentro de você. O segundo passo do autoconhecimento é quando, de alguma forma, a ficha caiu. Então, você tá fazendo alguma coisa, você tá numa discussão com alguém, e aí, de repente, você tem aquele insight, sei lá, aquela ficha cai e fala: putz, realmente, aqui eu fui egoísta. Então, eu acho que aquilo que aquela pessoa me falou lá atrás é verdade. Eu realmente sou egoísta, eu preciso trabalhar isso. Então, esse é o processo, esses 2 passos são os passos de indicação, de descobrimento desse defeito, desse problema que você tem. No terceiro passo e último é o perdão. É quando eu já sei que eu sou egoísta, eu reconheci isso dentro de mim, mas eu me perdoo. Eu perdoo a minha alma, o meu coração, o meu espírito, eu me perdoo por ter errado, por ter agido daquela forma que eu não deveria agir. Então, aí entra o terceiro e principal passo do auto-perdão. Quando eu me perdoo, eu me liberto, tá? E depois, gente, depois desse último passo, a mudança ela simplesmente acontece. Aí acontece como um passe de mágica. Mas o auto-perdão precisa ser verdadeiro. A gente realmente precisa se perdoar pelos erros que a gente comete, tá? E aí aquele processo, ele rola naturalmente. Na próxima vez que você lida com alguém, você passa a agir e reagir de uma forma diferente, eliminando definitivamente o egoísmo do seu caminho. Então é muito legal isso, é muito importante a gente entender esses 3 passos. E se você sabe que você tem um defeito, se você sabe que você tem um problema, enfim, uma dificuldade a vencer, busque meios, busque ferramentas de autocontrole, tá? Busque formas de você se dominar. Você precisa dominar a sua cabeça, não é ela que te domina, é você que domina ela, tá? É você que direciona os próximos passos, mas é um conjunto de fatores, tá? São as coisas que você está consumindo, os conteúdos, a forma que você está se portando na vida, como você está realizando os processos. Então, mas o primeiro passo, gente, é a autorresponsabilidade. Eu necessito ser responsável por mim e pela minha vida, pelas minhas ações e atitudes, para que eu consiga mudar efetivamente a minha vida. A autorresponsabilidade faz parte do autoconhecimento. O autoconhecimento ele é muito amplo. Outro fator que aí entraria e seria muito legal a gente entender nesse processo de autoconhecimento são os nossos limites. Até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, até onde eu quero ir. Quais são os meus limites, até onde eu deixo que o outro influencie na minha vida, até onde eu me permito influenciar os outros, tá? A gente conhecer os nossos limites, as coisas que nos faz bem, parar de fazer as coisas para agradar terceiros, para agradar os outros e começar a cuidar de você. Isso não é individualidade, isso é amor próprio. Se eu não me amo, esse é outro ponto do autoconhecimento, amor próprio. Se eu não me amo, não tenho como oferecer nada de bom para os outros, né? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho comigo mesmo,
Então, o amor próprio é outro fator muito importante para o autoconhecimento. Enfim, gente, a gente poderia passar a noite inteira aqui, mas como eu te disse, o processo de autoconhecimento é um passo a passo. Ele envolve autorresponsabilidade, amor próprio, reconhecimento dos limites pessoais, superação das dificuldades, dos pontos críticos pessoais que cada um carrega consigo, e a gente vai se conhecendo. Então tem uma série de livros aí, eu posso citar alguns aqui agora. O Singular, do Jacob Petri, as obras dele são fantásticas, te ajudam muito, principalmente nessa parte profissional, desenvolvimento, carreira. A programação neurolinguística, se você está buscando uma terapia, se você está buscando uma forma de melhorar a sua vida, PNL é uma terapia muito legal, uma terapia rápida, tá? Cursos também nessa parte de introdução à programação neurolinguística são muito legais para esse processo inicial de autoconhecimento. Tem um livro do Cortella que é fantástico, Mário Sérgio Cortella. Busque os vídeos dele na internet, são muito legais. Tem um livro dele em especial que eu gosto muito, é o Qual é a Tua Obra? É um livro muito interessante para esse processo de autoconhecimento. Outros vídeos muito interessantes para você também aprender a se conhecer no YouTube você pode pesquisar. É da Christy Mary Sheldon. Ela trabalha muito também nessa vertente da física quântica e da programação neurolinguística, é muito legal. E, gente, conhecimento de toda a ordem a respeito da espiritualidade, do desenvolvimento interior, meditação, atividade física, tudo isso que te estimula a ir além dos seus limites, a se desenvolver pessoalmente. Nada como uma febre, vou meditar todo dia, vou fazer exercício todo dia. Não é isso. É um processo legal, no seu tempo, com o seu desenvolvimento, tudo isso. Tá aí já uma caixinha, um baúzinho cheio de coisas. Se você aplicar metade disso que a gente conversou nesses 17 minutos, eu tenho certeza que você vai estar... muitas coisas na sua vida vão melhorar. Tá bom? Não deixa de mandar seu e-mail, não deixa de comentar aqui no canal do YouTube, não deixa de entrar no nosso site www.saberpleno.com. Lá tem artigos a respeito de autoconhecimento também, outros textos que a gente escreveu, textos dos nossos parceiros que a gente escreve para eles, como a web, que o horóscopo virtual. Entra lá no site do Saber Pleno que você vai ter todo esse material gratuitamente disponível para você. O objetivo do site é esse, é levar e oferecer para as pessoas conteúdo bom, conteúdo positivo para que você se desenvolva, você tome as rédeas da sua vida e construa uma vida feliz e saudável, tá? Bom, acredito que semana que vem a gente vem com um vídeo legal a respeito de relacionamento, e essa é outra dúvida que o pessoal tá tendo bastante, então fica ligado no nosso site que logo logo a gente vai ter novidade, tá bom, gente? Obrigada, boa noite, um beijo, tchau, tchau!